Pessoal, nesse capítulo 19, ele vai falar aí sobre os campos vetoriais, que são funções que levam pares ordenados em pares ordenados, se for no plano, né? Se for no espaço tridimensional, o campo vetorial vai levar um ponto do espaço até outro ponto do espaço. Mas no plano, o campo vetorial f vai ser uma espécie de função que leva pares ordenados em pares ordenados. E vai falar também de curvas, né? Curvas são funções cujo domínio é a reta real R, ou intervalos da reta real R, e a imagem são pontos do plano. Então, R de t, para cada número real do domínio, o R de t vai dar um vetor no plano, x de t, y de t. Então, esse aqui é a curva e o f é o campo vetorial. São duas definições diferentes, né? O campo vetorial tem domínio no plano e a curva tem domínio na reta real. Mas a imagem dos dois é a mesma. A imagem de f é, né, o plano. O contradomínio é o plano, né? E o contradomínio da curva também é o plano. Só muda o domínio. O domínio de f é uma região aqui do plano e o domínio da curva é um intervalo aqui da reta. Então, esse capítulo 19 vai falar sobre integrais do campo vetorial f ao longo de uma curva, que é chamada de integral de linha. Então, linha, né, porque a curva lembra uma linha. Então, nós vamos calcular a integral do campo vetorial f ao longo de uma curva, e essa integral é chamada de integral de linha. Está aqui, capítulo 19.2. O 19.1 vai ser visto depois. Então, definição, né? A integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C, integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C, dr, r é a função que dá a curva, né? É essa função aqui, que vai fazer o desenho da curva. Então, a integral de linha do campo vetorial f ao longo da curva C vai ser a integral de t0 a t1 do campo vetorial f calculado na curva, produto interno com a derivada da curva R. Vou fazer o exercício número 2 dessa seção 19.2, que pede para calcular a integral de linha da curva f ao longo da curva C, onde o campo vetorial f é esse campo aqui, 2xy menos 3x, né, duas componentes. Então, o domínio é no plano, ó, xy, e a imagem também é no plano, tem duas componentes. Calcular a integral desse campo vetorial, 2xy menos 3xj, que pode ser escrito assim, em forma de vetor, ao longo da curva C. A curva C é desenhada pela função vetorial r de t, 3t ao quadrado menos tj, que no fundo é o vetor 3t ao quadrado menos t, de duas componentes, componente x, componente y, onde o t varia de 0 a 1, conforme o exercício aí enunciou. Lembrando aqui, né? O R tem domínio na reta real e imagem no plano. Imagem, duas componentes. F tem domínio no plano, xy, e imagem no plano também. Imagem, duas componentes. Então, a integral de f ao longo da curva R. Integral do campo 2xy menos 3x ao longo da curva 3t ao quadrado menos t de 0 a 1. Então, jogando na fórmula aqui, ó, é f de r, produto interno com r'. Quem que é f de r? É só pegar essa expressão, trocar o x pela componente x de r, aqui e aqui, e o y pela componente y de r. Então, f de r vai ser 2 vezes 3t ao quadrado vezes menos t, vírgula, menos 3 vezes 3t ao quadrado. No lugar do x, eu vou colocar a componente x de r, aqui, e no lugar de y, eu vou colocar a componente y de r. Isso só para ter essa expressão f de r, tá? Produto interno com r'. R' é derivada, né? Derivada de r. Qual é a derivada de r aqui? 6t menos 1. Então, essa primeira expressão é o vetor. E essa segunda também vai ser um vetor.
Depois você faz o produto interno dos dois vetores. Vamos ver como fica? Então vamos lá. T0 é 1, porque o T vai de 0 a 1. O T0 é 0, desculpe, o T1 é 1, né? T0 é 0, T1 é 1. A função R de T, 3T ao quadrado I menos TJ. R' então vai ser 6TI menos J. Então a integral de linha do campo vetorial F ao longo da curva C. Lembrando que o F é 2xy menos 3x, né? 2xy menos 3x. Então só substituir esse F pela expressão desse campo vetorial. Agora sim vou jogar na fórmula aqui em cima. Eu estou desenhando essa integral, agora eu vou jogar na fórmula para cair nessa expressão aqui. Então vai ser a integral. Então, a fórmula é essa. Quem é f de r? Lembra, né, do que nós comentamos. O f é esse campo vetorial aqui. Calculado em r, significa que eu vou reproduzir esse campo, só que trocando o x e o y pelas coordenadas x e y do r. Então vai dar 2 vezes 3t ao quadrado vezes o y, que é menos t, vírgula, menos 3 vezes a componente x, menos 3 vezes isso aqui. Menos 3 vezes 3t ao quadrado. Então esse é o primeiro vetor da fórmula. Agora o vetor R', que é mais fácil. O vetor R', 6t menos 1, acabou. Faz o produto interno, componente x vezes a componente x mais componente y vezes a componente y. Vamos lá. Primeiro vou operar aqui dentro, né? 2 vezes 3, 6, menos 1, menos 6, t ao cubo, vírgula, menos 9t ao quadrado, repito. Agora sim eu calculo o produto interno desse vetor com esse vetor. E acabou. Depois eu calculo a integral em relação a t. Então, menos 6 com 6 dá menos 36t à quarta. Menos 36t à quarta, menos 36t à quarta, está aqui. Menos 9 com menos 1 dá 9t ao quadrado. E aí, calcula a integral dessa função em relação a t, como a gente fazia lá no cálculo 1, dando como resposta menos 21 quintos. Ok? Vou fazer agora mais exercícios desta mesma seção. Bom, exercício 4 pede para calcularmos a integral do campo vetorial f ao longo da curva C, onde o campo vetorial f é xyi menos y ao quadrado j, né, que no fundo é um vetor também, né? Todo campo vetorial tem como contradomínio a imagem pontos do plano, né? E a curva C é dada pela função vetorial r de t, t ao quadrado i mais t ao cubo j, que também, no fundo aqui, é um vetor. T ao quadrado, vírgula, t ao cubo. Do ponto 1 até o ponto 4 menos 1. Né? Então, a curva vai do ponto 1 até o ponto 4 menos 8. Bom, que curva é essa, né? Onde a componente x é t ao quadrado, a componente y é t ao cubo. Vai ser uma curva, não sei, vou desenhar de qualquer jeito aqui. Mas ele quer deste ponto até esse ponto, nessa direção, nesse sentido. Então, a integral de linha do campo vetorial f ao longo dessa curva aqui. O objetivo dele colocar esse ponto inicial e esse ponto final é para saber quem é o T0 e quem é o T1. Bom, a curva R é t ao quadrado t ao cubo. O T0 vai ser o valor de t cujo ponto é 1, 1, que é o ponto inicial. Então, T0 ao quadrado, T0 ao cubo é o primeiro ponto aqui, 1. T0 ao quadrado, T0 ao cubo é o ponto 1. Bom, daqui você tira quem é o T0, né?
Qual é o valor de t0 que faz ao quadrado C1 e que faz ao cubo C1? Bom, o que faz ao quadrado C1 podia ser o menos 1 e o 1. Mas o que faz ao cubo C1 é só 1, né? Então t0 é 1. Bom, mas o ponto final é 4 menos 8. Então esse aqui é o ponto final. Então quem é o T1? T1 ao quadrado é 4. T1 ao cubo menos 8, que é o ponto final. Ponto inicial, ponto final. Qual é o valor de T1, que é o quadrado da 4 e ao cubo da menos 8? 2 não é, né? 2 ao quadrado é 4. Então tem que ser o menos 2. Quer dizer, 2 ao quadrado é 4, ok. 2 ao cubo não é 8. Então tem que ser o menos 2, porque menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, esses pontos que ele deu é só para você conseguir identificar quem é o T0, que é o ponto inicial, nesse caso D1, e quem é o ponto T1. Desculpa, quem é o ponto T1, que nesse caso deu menos 2, tá? Para jogar lá para poder jogar na integral, né? De 1 até menos 2. Então, esses valores agora você esquece eles, porque eles só serviram para achar o T0 e o T1. Então, vamos jogar naquela fórmula que nós vimos no exercício anterior, para calcularmos a integral de linha do campo vetorial f, que é esse campo aqui, ao longo da curva C, dada por essa função vetorial r de t. T0 é 1, T1 é menos 2, ponto inicial 1, ponto final 4 menos 8. Campo vetorial xy menos y ao quadrado, está aqui em cima. Xyi menos y ao quadrado j, no fundo é um vetor, xy menos y ao quadrado. O r foi dado lá em cima, r ao quadrado, t ao cubo. A derivada, 2t, 3t ao quadrado. Bom, quem é f de r, né? F de r é pegar a função f e trocar x e y pelas componentes x e y de r. No lugar do x, t ao quadrado, no lugar do y, t ao cubo. Então, f de r vai ser t à quinta, porque é x vezes y. Esse x vezes esse y, t à quinta. Menos y ao quadrado, menos a componente y ao quadrado da função r. Então, a integral de linha... Desculpa, caiu aqui. Então, a integral de linha do campo vetorial f vai ser a integral de t0 até t1 de f de r r'. T0 é 1, T1 é menos 2, f de r, t à quinta menos t à sexta, é o primeiro vetor. Produto interno com a derivada de r, 2t, 3t ao quadrado, 2t, 3t ao quadrado. Calcula o produto interno, componente y vezes a componente y, componente x vezes a componente x, dá 2t à sexta. Componente y vezes a componente y, menos 3t à oitava. Agora essa integral aqui é uma integral do cálculo 1. Calcula. Vai dar mais ou menos esse valor aqui, 22 vezes 2 à sétima mais 1 sobre 21, ou ainda 27 vezes 1 mais 1 sobre 21 mais 1 sobre 21. Ok? Esse exercício 10, pede para calcular a integral desse campo vetorial aqui, x ao quadrado mais xy. Esse dx dy é só para indicar que esse aqui é um vetor, tá? Mas é a mesma coisa dos anteriores. A função f, no fundo, é x2 mais xy na primeira componente, y2 menos xy na segunda componente, tá? Só um jeito diferente de escrever. Então, a integral desse campo vetorial, tá aqui o campo vetorial, ao longo da curva C. Curva C é x2 igual a 2y, da origem até 2, 2. Né? Se você isolar o y aqui, vai dar x2 ao quadrado sobre 2. Se você chamar o x de t, então o r, a função r, que vai dar a curva C, a
componente x é o próprio t, porque você chamou, e o y está isolado aqui, né? X ao quadrado sobre 2, trocando x por y, fica t ao quadrado sobre 2. Então, R é essa expressão aqui. Esse vetor. Ou, né, na notação aqui, diferente para vetor, ti mais t ao quadrado sobre 2j. No fundo, isso aqui é uma parábola, né? Se você isola y aqui, você vê que isso é uma parábola que vai da origem até o ponto 2, 2. Se o x for 2, o y tem que ser 2. Bom, mas quem é o t0 e o t1? Eu já tenho a função r para eu poder jogar na fórmula, mas eu preciso do t0 e o t1. Eu sei que se você substituir o t por t0, vai dar o ponto inicial 0, 0. Então, t0 ao quadrado sobre 2 vai dar exatamente o ponto inicial 0, 0, que é a origem. Quem é o t0? Bom, 0, né? Já está aqui. Mas a componente y também revela que o t0 tem que ser 0, porque 0 ao quadrado sobre 2 está dando 0. Então, t0 é 0. Quem é o t1? T1 é o ponto final. Se eu trocar o t por t1, vai dar o ponto final 2, 2. Então, t1 ao quadrado sobre 2 é o ponto final 2, 2. Quem é o t1, então? T1 é 2, né? Já está aqui. Aqui também revela que o t1 é 2, porque 2 ao quadrado sobre 2, podia ser 2 ou menos 2, né? Porque menos 2 ao quadrado sobre 2 também dá 2. Mas essa componente x revela que o t1 tem que ser 2. Então, t1 é 2, t0 é 0. Bom, o campo vetorial é esse, x2 mais xy, y2 menos xy, como está aqui. x2 mais xy, y2 menos xy. O r é t ao quadrado sobre 2, t0 é 0, t1 é 2. Então, ele quer a integral desse campo vetorial ao longo da curva R de 0 até 2. De 0 até 2, bom, quem é f de r? F de r é pegar essa função f, no lugar de x colocar o x de r, no lugar de y colocar o y de r. Então, vai ficar x ao quadrado mais xy, t ao quadrado mais t vezes t ao quadrado sobre 2. T ao quadrado mais t ao cubo sobre 2. Agora, no lugar do y e do x e do y, vou colocar também, né, as componentes x e y de r. Y ao quadrado vai ser t ao quadrado sobre 4, menos xy, menos t vezes t ao quadrado sobre 2. Produto interno com R'. R', derivada é 1. E t, né? Calculamos o produto interno. Componente x vezes a componente x vai dar t ao quadrado mais t ao cubo sobre 2. Componente y vezes a componente y vai dar t à quinta sobre 4 menos t à quarta sobre 2. E a integral, então, agora, como no cálculo 1, você resolve, vai dar 62 sobre 15. Já o exercício 35, ele pede para calcular o trabalho realizado pela força F, né? Porque a integral de linha nada mais é do que o trabalho. Se o campo vetorial F for um campo de forças aplicadas sobre um objeto, um móvel, um ponto, a integral de linha vai dar o trabalho realizado por esse campo de forças, tá? Bom, aqui você tem um exemplo onde F tem 3 componentes. X, y, z mais x, primeira componente. X ao quadrado z mais y, segunda componente. X ao quadrado y mais z, terceira componente. A curva C vai da origem até o ponto 1, 0, 0. Depois, desse mesmo ponto 0, 0 até o ponto 1, 0. E depois até o ponto 1, 0 até o ponto 1. Então, essa curva C é uma curva formada por 3 segmentos de reta. Então, da origem até 1, 0, 0, está aqui. Da origem até o ponto 1, 0, 0. Depois, de 1, 0, 0 até 1, 1, 0. De 1, 0, 0 até 1, 1, 0. E depois sobe, né? Porque de 1, 0 até o 1, 1, 1. 1, 1, 1. Então, vem da origem, a curva C começa da origem, passa por esse ponto através de um segmento de reta, chega até esse ponto por outro segmento de reta, depois sobe na direção do eixo Z até esse ponto por esse outro segmento de reta. Então, a integral de linha, eu vou ter que fazer uma integral de linha para esse segmento de reta,
para esse segmento de reta. Desculpa, aqui não tem nada. Então, para esse segmento de reta primeiro, precisa da equação da reta, né? Que pode ser essa ou essa. Para dar a equação dessa reta aqui. O A, o B e C é o vetor formado pelo vetor... Bom, se o P é o ponto 0, 0, 0, que é o ponto inicial, e Q é o ponto final, 1, 0, 0, quem é o vetor cuja reta é paralela, né? Pode ser o vetor P menos Q ou Q menos P, tanto faz. Eu escolhi como sendo o vetor P menos Q. Né? Então, teria que ser... Bom, na verdade, teria que ser o final menos inicial, né? Mas não tem problema, não. Porque o resultado vai dar o mesmo. O importante é que saia daqui e venha para cá. Porque a reta ela é paralela ao vetor P menos Q e Q menos P também, tanto faz. A reta é paralela aos dois vetores. A esse ou a esse. Bom, P menos Q, 0 menos 1 dá menos 1, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Então, o ABC são os valores menos 1, 0, 0, né? É o vetor. x0, y0, z0 poderia ser este ponto 0, 0, 0 ou este ponto 1, 0, 0. Então, x0, y0, z0 eu escolhi como sendo o ponto inicial. Então, a equação da reta vai ser x0 mais AT, x0 mais AT, y vai ser y0 mais BT, e o z vai ser z0 mais CT, menos t. Então, a função R é a reta menos t0, 0. Quem é o t0? Bom, menos t0, 0, 0 é o ponto inicial 0, 0, 0. Então, t0 é 0. Quem é o t1? Bom, menos t1, 0, 0, menos t1, 0, 0 é o ponto final 1, 0, 0. Então, quem é o t1? Para isso aqui dá 1. Menos 1. Então, a integral vai de 0 até menos 1. Resumindo, t0 é 0, t1 menos 1, função R menos t0, 0, campo vetorial xyz mais x, x2z mais y, x2y mais z. Então, vai ser a integral f de R, x, y, z mais x, trocando x por menos t, y por 0 e z por 0. Vai dar menos t. Vírgula. Trocando x por menos t, z por 0, y por 0. 0. Vírgula. Trocando x por menos t, y por 0, z por 0, 0. Produto interno com a derivada de R. Derivada de R, menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. Calculando o produto interno, componente x com componente x, menos t vezes menos 1 dá t. O resto vai zerar. Então, a integral vai ser 1 meio. Então, a integral na primeira parte da curva. Na segunda parte também vai ser de forma análoga. Você tem aqui o ponto inicial, o ponto final, o vetor ABC, que é a diferença deles. x0, y0, z0 pode ser tanto esse ponto quanto esse. Eu escolhi esse, x0, y0, z0, da equação da reta. Então, a equação da reta, o x vai ser x0 mais AT. X vai ser, então, igual a 1, que o A é 0. O y0 mais BT. Então, o y vai ser t, que é y0 é 0 e o b é 1. E o z é z0 mais ct. Então, z é 0, porque o z0 é 0 e o c é 0. Então, a reta R é um t0. Um t0, que são os componentes x, y e z da equação da reta. Bom, mas quem é t0? t0 é o ponto inicial. Então, 1t0, 0, 1t0, 0 vai ter que ser o ponto inicial 1, 0, 0. 1, 0, 0. Então, 1 é igual a 1, ok. T0 tem que ser 0, 0 igual a 0, ok. Então, T0 é 0. Quem é o T1? T1 é o ponto final. Então, 1T1, 0, 1T1, 0 tem que ser igual ao ponto final 1, 1, 0. 1 é igual a 1, ok. T1 tem que ser igual a 1. 0 igual a 0, ok. T1 tem que ser igual a 1. T0 é 0, vem aqui para baixo. T1 é 1, vem aqui para cima. F de R. Pega F.
e troca o x, y e z por 1t0. 1t0, 1. Então sobrou só 1. É 1t0, né? Então 1t0. Sobra só t no meio. Ó, 1t0, né? Desculpa, a função r é 1t0. Isso, 1t0. 1t0. Sobrou só t aqui. Produto interno com a derivada de r. Derivada de 1 é 0, derivada de t é 1, derivada de 0 é 0. Calcula o produto interno. 1 vezes 0 é 0, t vezes 1 é t. T vezes 0 é 0. Integral de t em relação a t de 0 até 1. Meio também, igual o outro lá deu meio. Mas coincidência. E o último segmento, que vai de 1, 1, 0 até 1, 1, 1. Mesmo processo. O vetor ABC do segmento de reta vai ser esse menos esse. ABC. x0, y0, z0 pode ser esse, eu escolhi esse primeiro. Então a equação da reta, x vai ser x0 mais at, x0 mais at, que dá 1. y0 mais bt, y0 mais bt, deu 1. z0 mais ct, z0 z0 mais ct, isso, mais 1t. Então a função r é 1t. 1t. Né? T0 é 0, porque se o t for t0, vai dar o ponto inicial 1, 0, 0, 1, 0, 0, que é o ponto inicial. E o ponto final t1 é 1. Por quê? Porque o ponto final é 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então t1 tem que ser igual a 1 para igualar aqui. T0, 0, T1. T0, 0, T1. Agora, R de T. Não, F de R. F de R é pegar a função vetorial, o campo vetorial F, trocar o x por 1, y por 1 e z por t. Vamos lá. 1t e 1. Então fica 1 mais t ou t mais 1. T mais 1. Vamos lá. 1t, né? 1t. 1 mais t de novo. E 1t, vamos ver. 1t. 1 mais t de novo. Vezes, quer dizer, produto interno pela derivada de R. Derivada de R é derivada de 1, derivada de 1, derivada de t. 0, 0, 1. Calcula o produto interno, componente com componente dá 0, componente com componente dá 0, componente com componente dá 1 mais t. Integral aqui usando cálculo 1, 3 meios. Então, a integral na curva completa é a soma das três integrais, meio mais 3 meios, que é 5 meios. Ok? Observação que eu faço é que se a curva for um círculo de raio 3, por exemplo, do ponto 3, 0 até o próprio ponto 3, 0, quem que vai ser R de t, né? R de t, sempre que for um círculo, vai ser raio do círculo cosseno de R, raio do círculo seno de R, ok? Então, o raio aqui é 3, então vai ser 3 cosseno de t, 3 seno t. E o t vai de 0 a 2π, né? Por quê? Começa do ponto 3, 0 e vai até o ponto 3, 0. Ou seja, a volta toda. Então, T0 é 0 e T1 é 2π. Tá? Isso se o exercício falar que a curva é um círculo de raio 3, por exemplo. Então, você tem que usar essa função vetorial para o R e os devidos valores inicial e final para o T. E, como eu já comentei, observação. Se F for um campo vetorial, né? Se ele for uma força aplicada, ou um campo de forças, então a integral de linha de F ao longo de C é o trabalho realizado pela força R ao longo da curva C. A gente não fala trabalho F, fala campo de forças F, né? Então, se F for um campo de forças, a integral desse campo de forças ao longo de uma curva C vai ser o trabalho realizado por esse campo de forças ao longo da curva C. Ok? Então, esse é o capítulo 19.2 e depois a gente continua com os próximos capítulos.